Olá, meus irmãos e amigos, do Facebook. Aqui estamos mais uma vez, para juntos falarmos um pouco acerca da palavra de Deus nessa tarde. Como eu já havia comunicado, anteriormente, nós vamos começar a falar, nas lives, acerca de assuntos relacionados a lições, da escola bíblica dominical, que frequentemente é abordado em escola bíblica, nas escolas bíblicas dominicais, como comuniquei, eu ia procurar em outras fontes e também nos meus acervos pessoais, nas minhas anotações, nos meus estudos, que eu tenho guardado, fruto de muito tempo, de leitura, de estudos acerca da palavra de Deus. Então, nessa tarde eu vou estar iniciando, tratando de assuntos relacionados a questões básicas da fé, não mais trazendo pregações de forma mais abertas, vamos dizer assim, mas tentar de uma forma mais breve possível tratar de assuntos relacionados às doutrinas básicas da fé, aquilo que é mais básico, da nossa fé cristã, que são assuntos que são frequentemente tratados em escolas bíblicas, dominicais. E hoje, nessa tarde, eu gostaria de estar falando sobre um assunto importante, que é um tema, de uma lição importante, que é Cristo como sendo a nossa reconciliação com Deus. Nisso vai se basear a nossa live, a nossa meditação, a nossa breve lição, vamos dizer assim, dessa tarde, que é Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Amém? O texto que eu irei ler se encontra em Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 1. Amém? Romanos capítulo 5, versículo de número 1, que diz dessa: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Para nós falarmos sobre reconciliação, para nós falarmos assim sobre reconciliação, se faz necessário primeiro nós compreendermos o sentido da palavra reconciliação, no nosso dicionário. O sentido da palavra reconciliar, reconciliação. E dentro das pesquisas que eu fiz, eu encontrei a seguinte afirmativa, de que reconciliação está estritamente ligado ao ato de restabelecer relações, de reconciliar, tornar a relacionar-se, é pôr de acordo, é refazer. Então, Jesus Cristo, de acordo com o que nós vamos estudar aqui nessa tarde, ele é aquele que restabeleceu as relações, refez o vínculo, quebrou o desacordo, colocou em acordo, tornou possível novamente esse relacionamento entre duas partes distintas, entre duas partes que não viviam em um relacionamento pleno. Pelo menos é o que a palavra de Deus vai nos mostrar, que esse relacionamento entre o homem, e Deus, entre o gênero humano, entre nós homens,
e Deus, entre a criatura e o Criador, foi desfeito, né? Foi quebrado. Esse vínculo, esse relacionamento foi destruído por conta da prática do pecado, né? Por conta da queda lá no Éden. Então esse relacionamento foi desfeito, sendo assim necessário alguém que viesse para reconciliar as partes, ou seja, que viesse com a finalidade de refazer o que foi desfeito por conta do pecado, fazendo assim com que houvesse de novo, novamente, um relacionamento entre o homem, né, a criatura, e Deus, o Criador. E esse responsável por essa reconciliação foi Jesus Cristo, né? Foi o Senhor Jesus quem foi o instrumento, né, para essa reconciliação, o meio, né, dessa reconciliação, né? Foi quem tornou possível, né, esse refazer, né? Foi quem tornou possível refazer esse relacionamento entre a criatura e o Criador, entre nós e o nosso Deus, né? E alguns textos vão nos enfatizar essa questão, né, que nós estamos aqui a tratar nessa tarde, né? O primeiro texto, já estando esclarecido o que é o sentido, né, o significado da palavra reconciliação, né, reconciliar, tornar a relacionar, refazer os vínculos, né? Já estando bem esclarecido isso, né, no nosso início aqui, alguns textos vão nos pontuar essa questão, né, de sendo Cristo, né, a nossa reconciliação com Deus. O primeiro texto está em 1 Timóteo, né, capítulo 2 e versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira de Paulo a Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 5. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Né? O versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte, né? Vou ler o versículo 4 ao versículo 6, para que fique mais esclarecido, né? Dentro de um contexto mais bem esclarecedor para nós. Né? O capítulo 2 vai falar sobre a prática da oração por todos os homens, né? Aqueles que estão investidos de autoridade também devem ser alvos, né, de nossa oração. O versículo 4 diz assim: ora, o qual deseja, né, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Conhecimento da verdade. A verdade nós sabemos que é Cristo. A verdade, nós sabemos que é a palavra, né, de Deus, né? João 17:17, né? Santifica-os, né, na tua palavra é a verdade, né? O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou ser Ele, né, caminho, verdade e vida, né? Então, o verso 4 afirma isso e o versículo 5 diz, porquanto, né, porque, né, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aqui, né, Paulo afirma, para isto fui designado pregador, né, e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Né? Então aqui nós vemos a aplicação do termo resgate, né? Ou seja, ele foi Cristo, né? Foi dado como resgate do homem, né? Pecador, transgressor da lei de Deus, afastado de Deus por conta do pecado, né? Mas a princípio vamos enfatizar aqui a questão da mediação, né? Sendo ele o único mediador, o único capaz de nos levar ao Pai, o único capaz de estabelecer este acesso entre nós e Deus. O texto é claro, né? O texto não abre margem para nenhum outro mediador, para nenhum outro meio pelo qual o homem possa vir a achegar-se a Deus, né?
com a finalidade de obter perdão, com a finalidade de obter a salvação, a vida eterna. Somente por intermédio de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Não há outro meio, né? O próprio Senhor Jesus, como nós já afirmamos aqui anteriormente, em João 14,6, ele disse, né, ser ele o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele fala de forma singular. Ele diz, eu sou o caminho. Né? O. Ele não afirma ser um dos, ele afirma ser o caminho, né? De forma singular. A própria palavra de Deus, né, quando nós falamos acerca da salvação, biblicamente falando, né, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e versículo 12, vai afirmar, né, um texto, né, muito conhecido, né, Atos capítulo 4, verso 12, Atos dos Apóstolos, né, também denominado por alguns como Atos do Espírito, né, é onde nós vemos a Espírito Santo por meio da Igreja do Senhor. Atos 4 e 12 especifica da seguinte forma, né? Nos traz uma verdade, né, tremenda, que é a de que não há salvação em nenhum outro, né? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então aqui já ratifica mais uma vez essa questão, né, de ser ele o único, ser Cristo o único meio pelo qual podemos ser salvos, sendo ele o único mediador, sendo ele o único caminho, né, o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, né, por meio de sua justiça, né, por meio de seus méritos é que nós temos acesso a Deus, né. Hebreus capítulo 4, versículo 16, né, vai nos esclarecer acerca disso também. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, né, portanto, acheguemo-nos ou aproximemo-nos, né, portanto, confiadamente, né, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, por meio dos seus méritos, por meio dos méritos de Cristo, por meio de sua justiça, é que nós temos acesso a Deus. É por meio da graça, por meio dos méritos de Cristo, né, por meio de sua justiça, é que nós temos acesso ao trono da graça. Não é por nenhum outro meio além de Cristo, né? E aqui nós devemos enfatizar isso, né? Somente Cristo, né, é um dos 5 pontos, né, citados, né, da reforma. Somente Cristo. Não há um outro meio, né? Não há um outro método além de Cristo, né? Não podemos nos achegar a Deus por meio de barganhas, né? Por meio de barganhas, né? Por meio das posses que nós possuímos. Não é por meio das nossas ações de justiça, não é por meio dos nossos méritos, não é por meio do pagamento de indulgências, né, ou por meio de sacrifícios, né, realizados. Né. Não, não é por isso. Pelo menos biblicamente não. Eu sempre gosto de falar isso. Pelo menos biblicamente não. Porque a palavra de Deus vai nos revelar dessa forma, né, a nossa salvação e o acesso a Deus por meio de Cristo, sendo Cristo suficiente, né? Não por meio dos nossos méritos, sacrifícios, ou por meio de ídolos, né, forjados, né, por mãos humanas, por meio de qualquer outra coisa, né? Quando eu falo de nossos méritos, eu estou me referindo claramente que não podemos nos achegar a Deus por meio da nossa justiça própria, né, tentando nos justificar como sendo pessoas boas, né, pessoas dignas da salvação, né? Porque isso é totalmente contrário ao que revela as Escrituras, né? A Escritura vai revelar de forma clara que não há um justo sequer, né? A Escritura vai revelar, né, um outro fato interessante, né, que todo e qualquer indivíduo, né, todo homem, né, na face da terra, todo homem, todo e qualquer indivíduo, independente de sua cor, né, se ele é branco, se ele é negro, se ele é pardo, né, se ele é indígena, independente de sua etnia, né, independente de sua nação, absolutamente
todos precisam, né, ser reconciliados com Deus, por conta de ter havido esse rompimento, essa destruição dessa relação entre o homem e Deus no Éden, após o fato de que nós já conhecemos, né, o fato da queda, né, de Adão, né, a queda de Adão e Eva, né, por meio deles adentrou, né, o pecado no mundo, e nós vamos ver isso posteriormente também. Ou seja, todo e qualquer indivíduo, independente de sua cor, etnia, nação, né, todos precisam ser reconciliados com Deus, né? Precisam ser reconciliados, ter refeito, né? Precisam refazer esse acesso ao Pai, refazer esse vínculo, né? E biblicamente todos precisam ser reconciliados, né? E por meio de Cristo. Isso nós vamos ver biblicamente em Efésios, no capítulo 2, o versículo 16. Efésios, capítulo de número 2, o versículo 16, né? Vai também, mais uma vez, nos falar acerca disso, né? Efésios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, vou ler o versículo de número 15, né? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Reconciliasse. Mais uma vez, a doutrina, né? A doutrina da reconciliação. Essa doutrina da reconciliação entre Deus e o homem está sendo citada. E mais uma vez especificando, né, por meio das Escrituras, que é Jesus esse, né, que é a nossa reconciliação com Deus. Mas, Ednilson, reconciliar-se, né, ter essa comunicação, ter essa relação com Deus refeita, por quê? Por quê? Porque o pecado, né, a transgressão da lei, nos separou de Deus, né, nos afastou do Pai, ou seja, desfez a relação entre nós e o nosso Deus. Pelo menos biblicamente, é assim que nós cremos, é assim que nós aprendemos por meio da palavra, que o pecado desfez essa relação entre nós e o nosso Deus. Essa relação ela foi destruída, ela foi rompida por conta da transgressão da lei, por conta da desobediência a Deus, né? E por essa razão, né, por haver sido desfeito esse relacionamento, se fazia necessário a ação. E nós já vimos aqui que Deus, por meio de Cristo, reconciliou-nos consigo mesmo, né? Por meio de Cristo, sendo Ele o meio pelo qual nós conseguimos refazer esse vínculo, né? Ter novamente essa ligação entre nós e Deus. O homem tornou-se inimigo, né? Tornou-se inimigo de Deus, né? Tornou-se inimigo de Deus. A obediência à lei de Deus, né? Ao ter prazer na transgressão da lei de Deus. Por isso se faz necessária essa reconciliação. Isaías, no capítulo de número 59, né, o livro, né, do profeta Isaías, capítulo de número 59, também um texto muito conhecido, né, muito lido, muito ministrado, principalmente em cultos, né, ligados de caráter evangelístico, né? Isaías 59, né? Do Senhor não está encolhida, né, para que não possa salvar, nem surdo o ouvido do Senhor para não poder ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, né? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso que nos afirma o profeta Isaías no capítulo 9.
Ainda falando dessa questão do pecado, né, que veio a desfazer essa relação, né, essa relação entre nós e o nosso Deus, ainda falando sobre essa questão do pecado, a necessidade da reconciliação, né, por todo e qualquer homem, independente de cor, raça, etnia, né, nós vemos em Romanos 3:23, né, um texto que vai fechar de forma mais clara essa necessidade por conta do pecado, né? Romanos 3:23 é um texto também muito conhecido, né? Muito ministrado também em cultos evangelísticos, né? Que vai mostrar, né, todos os homens na condição de pecadores, né? Pois todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, ou seja, todos faltosos diante de Deus. Todos carentes de reconciliação com Deus. Todos, independente de cor, credo, etnia, nação, todo e qualquer homem precisa ter essa reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o pecado, a transgressão da lei, tem uma recompensa, tem um salário, né? Pelo menos a Bíblia vai descrever assim, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, 23, né? Vai nos descrever assim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Né? Onde nós encontramos no capítulo 6 de Romanos, né, uma explanação acerca da vida, né, acerca da escravidão do pecado, né, acerca da escravidão do pecado, a maneira com que vive aquele que não foi reconciliado com Deus, que não vive uma nova vida em Cristo, não vive a caminhar buscando obedecer os ensinamentos de Cristo e assim vivem escravizados pelo pecado, de maneira tal que precisam ser libertos em Cristo, né? Porque o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 8, ele fez a seguinte afirmativa, né? Se o Filho vos libertar, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o assunto ali era pecado. O assunto ali era o pecado, a escravidão ao pecado, né? E o próprio Senhor Jesus afirmou, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. E sendo ele a própria verdade. O verso 36 ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Foi isso que foi afirmado ali. E há uma explanação acerca do pecado, né? Acerca dessa liberdade que é alcançada. Né? Essa liberdade que é alcançada por meio da graça. Em Romanos 6 você vê, né, livres do pecado por conta de vivermos na graça, não mais em escravidão. Né? O homem é liberto do pecado. Ele é liberto do domínio do pecado. E agora vivendo em novidade de vida, pelo que a própria Escritura deixa claro, né? Que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ou seja, é o viver na graça. Esse viver na graça nos traz a verdadeira liberdade, fazendo com que aquele que está em Cristo não viva mais em sujeição à vontade da carne, aos desejos da carne, mas não por suas forças, mas pelo favor de Deus que nele opera, a graça de Deus, né? Que eu gosto sempre de dizer que é a graça que salva, que é aquela que nos conduz a uma obediência à palavra e a uma mortificação da carne, a graça que salva. A graça que não salva é aquela que não produz nenhum tipo de modificação, né, no caráter, na vida, né, da pessoa. Não é isso? Então, como nós estamos aqui falando acerca do pecado, né? Então o homem se torna inimigo, se separa, né? Tem esse relacionamento desfeito por conta da desobediência e da transgressão, né, da lei de Deus, e precisa, independente do seu credo, da sua cor, da sua nação ou etnia, ter esse relacionamento refeito. Ou seja, precisa ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo.
não por meio de suas obras, por meio de seus méritos ou de sua justiça própria, mas por meio da justiça de Cristo, que é suficiente. Justiça essa manifesta por meio de Deus através do Filho. Deus manifestou a sua justiça por meio do Filho, através do Filho, dando o Filho em resgate de muitos. Eu não afirmo aqui de todos, porque de fato nem todos creem na pregação do Evangelho, né? Nem todos creram na nossa pregação, já dizia o profeta, né? Mas em resgate de muitos, aqueles que creram de fato serão salvos. Aqueles que crerem de fato serão salvos. Aqueles que crerem em Cristo, não crendo em suas obras, em seus esforços, mas no sacrifício de Cristo, que é suficiente. Ou seja, o homem, na sua rebeldia, ele não se sujeita à vontade de Deus, mas ele vive em total sujeição à vontade da carne, escravizado pelo pecado, amando o mundo, cego na sua incredulidade. A palavra de Deus diz em Coríntios, no capítulo 4, se não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 4, né? Eu já até falei isso em outras lives aqui. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeiro não, segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 4. Isso. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o homem não reconciliado com Deus por meio de Cristo, em sua incredulidade, porque não crê no sacrifício perfeito de Cristo para a salvação, em sua incredulidade ele está cego. Está cego. Por quê? Porque o Deus desse século lhe cega o entendimento, a fim de que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. É isso que Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 4 e no versículo de número 4. Então, fica aqui bem esclarecido isso, que o homem, em sua rebeldia, em sua desobediência a Deus, ele se sujeita à vontade da carne, ele vive em escravidão, né, na escravidão do pecado, ele vive amando o mundo e seguindo o seu curso, cego em sua incredulidade e condenado. Ednilson, por que você está dizendo isso? Porque é a palavra de Deus quem nos diz que é o homem na sua incredulidade, por não crer em Cristo, por não crer na mensagem da cruz, por não crer no Evangelho, ele está condenado. Ele não será, mas ele está em condenação. Permanece sobre ele a ira de Deus. Ednilson, por que você está dizendo isso? Porque é a palavra de Deus que nos afirma em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Sobre a obra perfeita de Cristo, né? A partir do versículo 16. É minha esposa, né? Veio agora aqui, pediu para mim baixar um pouquinho a voz, que estou falando alto. Tá tentando dormir. Recebeu folga hoje, tá com um menino aqui. Aí tá tentando dormir um pouquinho. Acostumada a fazer as lives sem. Ela tá em casa aí. Pois bem, voltando aqui. Mostrando aqui, revelando aqui, né, a obra do Filho, né, a missão do Filho. Né, a partir do verso 16 do capítulo 3. Né, porque Deus amou ao mundo. Né, Deus amou ao mundo de tal maneira, né, uma maneira, né, inexplicável, né, de uma tal maneira, né, que deu o seu Filho. Né, está falando de Jesus. Unigênito, né, para que todo o que nele crê, né, fé, crê nele. Nele, somente a fé. Em quem? Nele. Alguns dedicam a sua fé e depositam a sua confiança e esperança em qualquer outros meios, né, que já foi citado aqui anteriormente na live. Né, ídolos, né, as suas boas ações, as posses que possui. Né, mas o texto sagrado ensina que é nele crer,
nele, Jesus, nele depositar a sua fé, né, a sua esperança nele, em Cristo. Não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Porquanto, ou seja, prosseguindo aqui o raciocínio dele, né, Deus, o Pai, né, enviou o seu Filho ao mundo. Com que finalidade? Aí ele vai descrever, não para que julgasse o mundo, né, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né. Quisera Deus que aqueles que... pastor Pedro, é verdade que muitos... É a verdade. Infelizmente muitos rejeitam, né? Tão simples, né? Tão simples meditarmos na palavra e entendermos a grandiosidade da graça, né? Infelizmente ainda há aqueles que rejeitam. Infelizmente. Talvez por não ter prazer, né, em meditar na palavra. Porque somente aquele que entende a graça de Deus, né, pode valorizá-la. Né? Somente aquele que entende. Né? Graças a Deus que o Senhor... Né, para que o mundo fosse salvo por ele. Né? O 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Né? Já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se achega para a luz a fim de não serem arguidas, né, ou reprovadas, expostas às suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois são realizadas em Deus. Outras traduções não trata a palavra julgamento, mas aplica a palavra condenação. Não aplica o termo julgado, mas sim condenado. Por isso que eu fiz essa afirmação. É porque a Bíblia que eu estou lendo é uma outra. Eu estou lendo a Bíblia Shed. Eu tenho uma diversidade de traduções aqui. Então, se faz necessário compreender essa questão de nós sermos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E dessa necessidade, né, que há em todo e qualquer indivíduo, independente de sua nação, etnia, cor. Ele precisa ter refeito, né, esse vínculo, esse relacionamento entre ele e Deus, que só pode ser feito por meio da fé em Cristo Jesus, tendo ele como seu mediador, tendo ele como sendo o reconciliador. E o interessante é que a palavra de Deus vai dizer, né, lá em Romanos, né, acerca dessa justificação pela fé, acerca dessa paz alcançada, né, por meio de Cristo, né, essa paz com Deus, né, mediante a fé em Cristo. Né, nós vamos ver isso em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ver de forma bem clara, né, que a palavra de Deus vai mostrar que o próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O próprio Deus nos reconciliou consigo através de Cristo. Ou seja, o próprio Deus, dele mesmo, do próprio Pai, né, foi provida, né, a salvação do homem. Ele mesmo providenciou o meio pelo qual fosse refeito esse relacionamento entre ele e a. Mas infelizmente ainda há pessoas que não conseguem entender e aceitar isso. E querem de alguma maneira, achegar-se a Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços. E a Bíblia deixa claro que nós não temos a capacidade de nos achegar a Deus pelos nossos méritos, pelas nossas ações, pelas nossas obras. Somente pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, não pela nossa. Fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus pela cruz de Cristo. A ira de Deus recaiu sobre ele. Um texto muito conhecido se encontra em Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Capítulo de número 53, livro do profeta Isaías. O versículo, eu vou ler aqui o versículo de número 5. Né?
em diante. Diz assim, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz. Lembrando aqui do texto que nós lemos no início da nossa live, né, que está em Romanos, no capítulo de número 5. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos, né, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, né? Lembrando aqui, mais uma vez também, né, do texto contido no Novo Testamento, que afirma que não há um justo sequer. Todos andavam errantes, né, buscando sua própria vontade, né? Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhes uma sepultura com os perversos, mas contudo o rico estava na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nunca cometeu pecado, nem dolo algum, né, se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ficará satisfeito, o meu servo, o justo. Com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 11. Ou seja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A salvação provém de Deus através da cruz de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos nos aproximando aqui do encerramento aqui. 2 Coríntios, né? 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ora, diz assim o versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus. Como eu falei anteriormente. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Que texto esclarecedor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Como foi falado desde o início da nossa live aqui, essa necessidade dessa reconciliação com Deus, mais uma vez externado na palavra. Não é eu que acho, é a palavra que está afirmando. Mais uma vez enfatizando essa necessidade da reconciliação. Nós e Deus, o Pai. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Mais uma vez enfatizado aqui no versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. A saber, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, ministros, pregadores, mensageiros da palavra de Deus, por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Fica explícito, fica claro aqui, pela palavra de Deus, a necessidade da reconciliação. E revelado também pela palavra que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Fica explícito aqui. Porque Ele é o Cordeiro, o sacrifício perfeito.
Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Cristo é nossa reconciliação com Deus. E por isso que nós temos paz com Deus. Porque Ele é a nossa reconciliação com Deus. Por isso há paz entre nós e o nosso Deus. Ao crermos em sua morte e na suficiência de seu sacrifício, e assim nele, depositando a nossa fé, nós temos paz com Deus. Glória a Deus, pastor Pedro. Glória a Deus por isso. A própria palavra de Deus vai revelar que o pecador, o inimigo, tornou-se amigo. O inimigo, o distante, tornou-se próximo. Aquele que estava aquém da graça de Deus, tornou-se próximo por intermédio do Filho. Romanos capítulo de número 5, versículo 8, vai nos dizer da seguinte maneira, que texto maravilhoso. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, transgressores da lei, inimigos, pecadores, mortos em nossos delitos e ofensas, pecados, como diz em Efésios capítulo de número 2. E fomos por Ele, por Cristo, vivificados, vivificados em Cristo. Porque antes vivíamos mortos na escravidão do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1, o texto que nós lemos no início, fala: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, por meio dele, a ele a glória hoje e para sempre. Amém. No capítulo 2 de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, Efésios 2, versículo 14. Vai dizer da seguinte forma, a respeito de Cristo. O verso 13 diz: agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por intermédio da cruz, como já foi dito, reconciliados pela cruz de Cristo. Sendo assim revelado, meus irmãos, que aqueles que antes foram inimigos, hoje são chamados em Cristo amigos. E aqui nós vamos concluir a nossa breve lição, simplória dessa tarde. Que aqueles que dantes foram inimigos, segundo o texto de Romanos, capítulo de número 5, o versículo de número 10, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, palavra de Deus, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Palavra de Deus, Escritura. Porque se nós, pecadores, transgressores da lei de Deus, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mais uma vez, reconciliação citado pela palavra, mediante a morte de seu Filho, reconciliados na cruz, muito mais estando já reconciliados, tendo refeito esse vínculo, refeito essa amizade, essa ligação, esse elo que foi quebrado, após a queda, seremos salvos pela sua vida.
Antes inimigos, agora amigos. Agora amigos. João capítulo 15, versículo 15. João capítulo 15, versículo 15. Mas que aula boa, que lição abençoada, que temática maravilhosa para se meditar. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos. Amigos, porque tudo quanto eu ouvi do Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Amigos, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aquele que está na graça de Deus, aquele que vive a graça, aquele que creu no Evangelho, que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, esse faz o que o Senhor lhe manda. E o que o Senhor lhe manda? Que deposite nele somente a confiança. Que deposite nele somente a confiança para a salvação. Que acredite somente nas palavras do Senhor Jesus Cristo para poder caminhar nessa peregrinação, né? Nessa nossa vida, no nosso dia a dia, não confiando mais nas suas próprias forças, né? Mas nos méritos de Cristo. Porque se fosse por nós mesmos, eu estava ontem falando com um novo convertido, né? Um novo convertido aqui ontem à noite, e nós falamos muito sobre isso, que se fosse por nós mesmos, nós faríamos somente o que é errado. Tudo o que há de ruim em nós, é nós mesmos. Tudo o que há de bom em nós, que nós fazemos de bom, de justo, né? De correto, reto, é Deus em nós. É Deus em nós, é a sua graça em nós. Porque se nós fôssemos fazer aquilo que nós queremos fazer, se nós fôssemos fazer aquilo que a nossa carne deseja, todos os dias, desde quando nos levantamos, nós iríamos fazer somente coisas que transgridem a lei de Deus. Que Deus reprova. Mas não, nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda. Nós nos esforçamos em caminhar pela sua palavra, pelo seu ensino. Por isso nós não fazemos o que nós queremos fazer. Essa é a diferença daquele que vive na graça. Ele não se sujeita mais a uma escravidão do pecado. Não se sujeita mais. Porque não pode fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele não pode por conta de que a semente de Deus nele permanece. 1 João capítulo 3 fala sobre isso, né? Os filhos de Deus. Porque a semente de Deus nele permanece. Então ele não pode. Há o temor de Deus. Há essa convicção, essa consciência, né? Do que agrada a Deus e do que não agrada. Então ele não vive na prática do pecado. Ele não consegue, ele não pode. Por quê? Porque nasceu de Deus. Todo aquele que de fato nasceu de Deus, nasceu da água e do Espírito, não da vontade do homem, mas sim de Deus, este anda em conformidade com a palavra de Deus. Né? Como eu sempre digo aí, com o pastor Pedro que está visualizando, a gente sempre fala isso. Ele pode até escorregar na lama, né? Mas ele não vai rolar nela. Né? Ele pode até escorregar por um instante, cometer um deslize por conta de sua natureza. Mas ele não vai rolar na lama como fazem os porcos, como fazem os ímpios, os que são rendidos ao pecado. Ele não vai fazer isso, porque o temor de Deus não permite. A sua sujeição é ao Espírito. E por se sujeitar ao Espírito, ele não vive mais a satisfazer as vontades da carne. Andai em Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Os dantes chamados filhos da desobediência, né, que são os que andam segundo a carne, a vontade da carne, pecado, a sua natureza, não são mais assim chamados, mas são chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, o versículo 1. Amém? Essa foi a nossa breve lição acerca de Cristo, né? Aquele que é a nossa reconciliação com Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede, né? E pedir a você que visualizou essa live, né, e que vai visualizar posteriormente, que possa estar compartilhando com seus amigos, para que eles tenham também acesso, né, a essa breve lição, né? Cristo, a reconciliação entre nós e Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe grandemente, né? Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Que Deus nos dê um dia de paz, uma semana de paz, de bênçãos, né? E que o Senhor possa manifestar a sua glória, né, em nossas vidas, né?
e se serve de conselho para você que vai visualizar essa live. Aproveite as oportunidades que você tem, né, para estar visualizando lives, meditações, né, louvores, porque nesse tempo de pandemia, já falei algumas vezes, vou repetir, é o que tem feito com que as pessoas se desliguem, né, se desliguem e encontrem um certo conforto e consolo e edificação. Então aproveite essas oportunidades que Deus tem dado. Amém? Por meio dos seus instrumentos. Que Deus em Cristo possa estar nos abençoando. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Ti por essa tarde abençoada na Tua presença. Agradecer, meu Deus, pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de mais uma vez falar acerca da Tua palavra. Obrigado, Pai, por haver nos reconciliado consigo mesmo por meio do Filho, por meio de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos concede um dia abençoado, nos guia, nos direciona, nos livra de todo e qualquer mal. Abençoa cada um que vai visualizar essa live posteriormente, que o Senhor possa falar com eles, assim como tem falado comigo por meio de Tua palavra. Sou grato a Ti por tudo. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, esteja conosco, nos ajude, pois nós somos carentes da Tua graça, da Tua proteção, do Teu auxílio. Nós não podemos nada fazer, Senhor, sem a Tua presença. A Tua palavra nos diz que sem Ti nós nada podemos fazer. E de fato somos dependentes de Tua graça e do Teu favor. Nos ajuda a vencer, Pai. Te sou grato por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na minha vida e na vida de todos os meus familiares. Muito obrigado, Pai, por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida grandemente. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.